São 12 horas e 30 minutos agora em Mato Grosso do Sul. E você que nos acompanha aqui em toda a região metropolitana da capital, através da Cidade FM de Campo Grande, 97.9, está nos acompanhando também agora ao vivo, Dourados, toda a região do Pantanal, através da 88.5 de Ladara e Corumbá, e a região sudoeste, com a nossa FM Bonito FM, também que cobre toda a região sudoeste. Né? E nós vamos tratar de um assunto que é aqui da capital, mas que com certeza interessa o estado inteiro, que é a questão da importância do saneamento básico, dos investimentos em saneamento básico, né? Para a preservação do meio ambiente. Na verdade, nós damos início agora a uma série de entrevistas que vai durar toda essa semana, falando sobre esse assunto. O nosso primeiro convidado é o presidente da Companhia Águas Guariroba, empresa essa que abastece de água e trata o esgoto da capital, o João José Fonseca, conhecido como JJ. Boa tarde, JJ. Boa tarde, Cadu. Boa tarde, Carmen. Boa tarde a todos os ouvintes. Vocês atuam, JJ, na capital em 2 distritos, Rochedinho e Anhanduí. Quantas pessoas são atendidas hoje pela Águas Guariroba? Praticamente a população inteira, né, com água, quase 800 mil habitantes. Veja aí o tamanho da responsabilidade que tem a empresa de saneamento da capital. Exatamente. JJ, vocês começaram em 2006 um programa muito ousado, que foi o Sanear Morena. Transformar Campo Grande, aos poucos, evidentemente, porque existe investimento e muito trabalho, uma das cidades com maior índice de saneamento básico, né, com esgoto tratado no Brasil. Como é que está esse programa hoje? Então, esse programa, né, que foi o primeiro, o Sanear Morena, nós implantamos mais de 700 mil metros de rede coletora de esgoto, 50 quilômetros de interceptores, ou seja, esses tubos bem grandes que a gente instalou na beira dos rios, onde nós captamos o esgoto dessas redes coletoras e direcionamos ele para uma estação de tratamento de esgoto lá em Los Angeles. No Jardim Los Angeles. Jardim Los Angeles. Praticamente todas as outras estações de tratamento que existia dentro da cidade foram desativadas e hoje nós tratamos praticamente tudo lá na Los Angeles. Só para entender, como é que era o cenário antes do Sanear Morena? Vamos dizer, 20% da população tinha acesso à rede coletora e tratamento do esgoto. 80% de cada 10 famílias... A cada 100 famílias... De cada 100 famílias, 80 não tinha esgoto tratado. Então, você imagina a quantidade de crianças expostas às fossas, que na verdade não são fossas construídas dentro da técnica correta, ou seja, fossa filtro sumidor, é simplesmente um buraco negro que nós chamamos. As pessoas destinam o esgoto para esse buraco negro, ele vai para o lençol, atinge logicamente o lençol de água, e, consequentemente, atinge o mais profundo também, que hoje nós utilizamos ele bastante para abastecer a população. O famoso aquífero Guarani. Também. Então, você veja a importância de cuidar das fossas para que esses de acabar esgotos, com as fossas. Isso. De acabar com as fossas, a verdade é essa. Que eles não atinjam esse lençol. Agora, você começou isso em 2006, com a meta de ter metade da cidade saneada. Em 2008. Essa meta já foi suplantada? Já foi suplantada. Hoje nós temos aí 63%. Nesse momento continuam as obras de esgoto. Nós estamos fazendo agora a implantação do sistema de esgoto. Nesse momento implantando os interceptores. Ainda nesse semestre iremos começar a fazer as redes coletoras de 33 bairros da região do Imbiruçu. Eu posso dizer alguns aqui, Jardim Aeroporto, Zé Pereira, Santo Amaro, Petrópolis e adjacências. Quer dizer, de 5 anos para cá, nós já temos mais da metade da cidade com esgoto coletado e tratado, que é importante, não é verdade? Isso acontece no Brasil inteiro, Zé João? De forma alguma. É um grande problema que o Brasil tem hoje, né? Vejamos a Copa. Nós iremos levar a Copa para, não vamos falar nomes aqui, as cidades do norte, onde muitas pessoas, mas um percentual muito alto, ainda sequer tem água tratada. Vocês imaginam? Na região norte do país. Isso. Você imagina recebendo turistas europeus, asiáticos, que já vem preparado, americanos, né? já vem. Olha e fala, eu não vou tomar água lá. Eles já vêm e compram litros e mais litros de água mineral. Vão ficar apavorados quando chegarem nisso. JJ, isso tem um reflexo direto na saúde da população, né? Vocês têm um levantamento aí do quanto esse investimento em saneamento básico, preservação do meio ambiente, porque isso está diretamente ligado, trouxe de benefício para a população? Eu vou dizer primeiro de água, Carmen. Veja a importância das pessoas utilizarem água do sistema público.
Hoje existem mais de 20 mil poços na cidade. Poços esses que a grande maioria tem contribuição direta do esgoto. Apesar das pessoas às vezes tomarem uma água e ver que ela está ali totalmente cristalina, muitas das vezes ela não tem a condição ideal para a pessoa utilizar. E tem um componente que chama nitrato. As pessoas que quiserem mais informação, dá uma passeadinha na internet e vai ver os malefícios que o nitrato traz para a saúde dela. Isso não é removido com cloro. Nesses poços... O nitrato não sai com cloro? Não sai com cloro. Nesses poços a água tem nitrato. Só para vocês terem uma ideia, nos poços que a Águas Guariroba faz monitoramento constante, nós fomos reativar 2-3 anos atrás 40 poços. Desses 40, 12 tinham contaminação, não foi possível utilizá-los imediatamente. Nós tivemos que praticamente refazer esses poços para serem utilizados. Então é muito grave, as pessoas podem buscar e vai ver a gravidade que tem. E o que o nitrato provoca no organismo? Ele, cumulativo no estômago, ele chega a causar câncer. É um metal, Fora né? todas as outras doenças que a gente pode citar algumas aqui agora, a grande maioria das diarreias, as infecções, amebíase, xingelose, febre tifoide. Eu acredito que vocês devam falar com médicos daqui a pouco. Ao longo da semana vamos conversar. Eles vão falar isso aqui com um grau de sabedoria muito maior que o meu, e vocês vão ver que as pessoas mais afetadas com esse negócio são as crianças. E a gente tem... Você tem números aí que provam isso, que reduziu? Os números, eles assustam até mesmo nós, né, da Águas Guariroba, nós que somos sanitaristas, né? Vejam só, em 2005 nós tivemos 58 mil doenças que têm relação direta com água e esgoto não tratado. Então nós tivemos 58 mil doenças. Em 2009, isso é dado da Secretaria de Saúde do município. Em 2009 nós tivemos 38 mil. 20 mil a menos. Ou seja, 34% de redução de doenças, principalmente nas crianças, por ter água tratada, esgoto coletado e tratado corretamente. E ainda muita gente ainda resiste ao fato de ligar a sua casa na rede de esgoto, né? Em função até do custo. Logicamente que os benefícios vêm e isso tem um custo. Então, vocês imaginam que esse primeiro projeto que nós tivemos agora foi um projeto de 200 milhões de reais. Esse projeto que estamos fazendo nesse momento são quase 45 milhões de reais. Para uma conta média de aproximadamente 70 reais. Conta média de aproximadamente 70 reais. Ou seja, vamos arredondar R$ 2,50 por dia para a pessoa ter água tratada na sua casa. Ele aperta o botão da descarga do banheiro dele, quem cuida daquilo é a concessionária. Então é R$ 2,50 por dia para ele tomar banho, para ele fazer a comida, para ele cuidar da casa e etc. Todos os outros. Antes da gente entrar na questão ambiental, Carmen, eu queria saber de você o seguinte: hoje nós temos 63% da cidade com esgoto tratado. Pode-se sonhar que num futuro de médio prazo a gente vai ter 100% ou 98% da capital com o esgoto tratado? Você não tenha dúvida, Cadu. Eu acredito muito que o nível de informação que as pessoas têm agora, principalmente por causa de internet, isso vai ser impraticável e intolerável, não só em Campo Grande, como no Brasil todo. Como a nossa capital, eu acredito que ela esteja à frente em muitos quesitos aí, nível Brasil, com certeza a concessionária vai buscar universalizar o serviço muito rapidamente. Nesse momento, o que estamos fazendo, iremos chegar a 70%, eu acredito que, se não no final do ano que vem, no meados do outro ano. E paralelo a isso, né, a todo esse cuidado com a água e com o esgoto, a Águas Guariroba mantém um viveiro de mudas dentro da estação de tratamento de esgoto Los Angeles. Como é que vocês trabalham essas mudas? Como é que é feito esse processo desse viveiro? Nós produzimos essas mudas com o próprio lodo ou resíduo gerado na estação de tratamento de esgoto. Nós temos capacidade hoje de produzir aproximadamente 200 mil mudas por ano, onde nós plantamos nas áreas dos sistemas de abastecimento de água e esgoto, ou seja, na captação do Guariroba, na captação do Córrego Lajeado, em diversos outros pontos nossos. Inclusive na estação de tratamento de esgoto que nós temos aqui também, que é um projeto, acredito que único no Brasil, onde a gente está construindo ali um parque onde as pessoas vão visitar uma estação de tratamento de esgoto e vai esquecer que ali trata esgoto. Então realmente será um parque doado, porque tudo que a concessionária constrói em Campo Grande não é dela, é da população, independente de quem seja o operador, isso fica para a população. Fica para o patrimônio público do município. Sem dúvida nenhuma. Agora, na verdade, quando você faz isso, você está criando um círculo virtuoso, né? Você trata o esgoto, né? Você coleta o esgoto, você trata esse esgoto e esse mesmo esgoto lá na frente, ele possibilita
você ter muda de árvore e você está espalhando árvore na cidade inteira? Como é que é isso? Isso, né? Sem dúvida nenhuma. O objetivo nosso é, logicamente, plantar tudo o que puder nas nossas áreas. Nós compensamos todo o carbono que nós geramos com as nossas atividades, ou seja, papel, energia elétrica e combustível, basicamente, que são aproximadamente 25 mil árvores que nós plantamos todo ano, isso dentro das nossas áreas nós cuidamos. Os demais projetos nós participamos junto com a Semadur e diversos outros órgãos da cidade. Agora, Carmen, antes da gente entrar num outro assunto da que nós temos a pauta aqui, uma pauta extensa com o JJ, eu queria fazer um registro aqui. Eu não conheço a estação de tratamento de esgoto que vocês montaram aqui em Campo Grande, conheço a de Bonito, que foi financiada com recursos da Petrobras. A Petrobras destinou 10 milhões de reais para tornar Bonito a primeira cidade do estado com 100% de esgoto tratado em sua área urbana. E eu fiquei surpreso que quando eu visitei Bonito, que nos ouve agora, que você não sente cheiro de absolutamente nada. Isso demonstra também um cuidado com o meio ambiente. Quando você fala em esgoto, imediatamente vem aquela sensação, o odor. E moradores de algumas regiões da cidade aqui, eu me lembro bem, até, por exemplo, aquele local onde hoje está instalado o Norte Plaza, o Norte Sul Plaza, shopping lá. Enfim, ali era uma estação de esgoto. Não é? Era um cheiro insuportável. Os moradores da região todos reclamavam bastante. Isso, com essa tecnologia desenvolvida hoje, isso não acontece mais, né, JJ? Não, lá nós temos um sistema de captura de gás e o gás gerado lá, vejam bem, nesse momento estamos qualificando e quantificando esse gás, ele vai virar energia elétrica ou vai virar o gás veicular para os veículos da própria concessionária. Muito em breve, se não sair ainda esse ano que vem sai. Hoje, todo o gás gerado lá dentro, ele tem um capturador de gás, aqueles vazamentos que porventura possam ter no processo que é natural e normal, e nós direcionamos todo o gás produzido hoje para 4 queimadores. Então nós queimamos todo esse gás nesse momento. Mas vão utilizar, queima por enquanto. Queima por enquanto porque para esse processo, a gente precisa qualificar e quantificar ele para ver qual é o processo ideal para produzir energia elétrica ou gás veicular. 12h41, você acompanha aqui no Noticidade uma entrevista ao vivo com o presidente da Águas Guariroba, João José Fonseca, conhecido como JJ. JJ, ainda existe muito arraigado na população e a gente vê aí passeando pelas ruas, andando de carro, pessoas lavando a calçada, né? Varrendo a calçada com esguicho. A água ainda é tratada como um elemento que não vai acabar nunca. As pessoas têm essa ideia que é errônea. Vocês têm um programa de redução de perdas na Águas Guariroba. Eu queria que você explicasse justamente esse combate ao desperdício e é uma conscientização da população. Isso. Veja bem, as concessionárias no Brasil hoje perdem em torno de 60% do que produzem. Imagina, você produz 100 litros, 60% vai para algum lugar. Uma parte disso é fraude, outra parte são vazamentos, outra parte é submedição que ainda existe nos sistemas. Então veja a quantidade. O que nós fazemos em Campo Grande hoje para tentar conscientizar essas pessoas? Nós temos alguns projetos onde nós vamos até as escolas, principalmente as crianças, que a médio e longo prazo, logicamente, é o futuro. Nós temos outro projeto que nós levamos as pessoas até a um centro de controle operacional da Águas Guariroba, que eu convido vocês também e todos os ouvintes para conhecer, que sem dúvida nenhuma é o que tem a maior tecnologia no Brasil hoje, ou seja, a tecnologia está ali para ficar bonito? Não. É para dar segurança no sistema de abastecimento de água. Onde que é esse centro de controle? Na nossa sede, em Antônio Maria Coelho. Então ele traz segurança no abastecimento das pessoas e garantia na qualidade da água que nós distribuímos. Então nós procuramos levar as pessoas dentro da Águas Guariroba para conhecer esse centro de controle, para conhecer o que é uma estação de tratamento de água e o que é uma estação de tratamento de esgoto. Todas as pessoas que vão lá entram com uma ideia, e nós temos certeza que todas que fazem esse percurso, no mínimo, saem de lá com outra ideia totalmente diferente. Porque eles analisam a quantidade de processos que é feito, o tamanho da retaguarda que uma empresa dessa tem para poder atender 800 mil habitantes. JJ, para a gente encerrar, porque nosso tempo já está esgotando, eu queria que você desse dicas, até fizesse um apelo à população, não só para aquele que já tem a rede de esgoto passando em frente à sua casa, para que ele ligue, até para que contribui com esse esforço de sanear efetivamente Campo Grande, a gente tem uma cidade mais saudável, né? Sim. Mas também nessa questão da redução de perdas. O que a pessoa que está nos ouvindo agora com certeza se impressionou com esses números, né? O que ela pode fazer para contribuir para que a gente tenha uma vida mais saudável, respeitando o meio ambiente,
que a gente possa efetivamente participar até desse esforço que a Águas Guariroba faz para tornar Campo Grande uma cidade mais humana. Ok. Vamos falar do esgoto. Você imagina que as crianças, ou 20 mil crianças, na grande maioria que ficou doente com essas doenças que nós reduzimos, não fiquem doentes mais. Só de você ver um filho teu ou parte da população não indo ao posto de saúde, quer dizer, o posto de saúde está sendo utilizado para outras doenças e não essas que têm essa veiculação hídrica que nós chamamos. Quer dizer, isso já é um grande avanço e um grande ganho para a população como um todo. Como nós queremos uma sociedade melhor, com mais qualidade de vida, mais saúde, já que saúde é um negócio tão complicado hoje no Brasil como um todo, parte da culpa disso é a falta de saneamento, nós não temos dúvida nenhuma, tanto é que nós estamos evoluindo bastante aqui. Com relação à água, hoje existem torneiras econômicas, existem válvulas para descarga de banheiro econômicas, e as crianças hoje nos ajudam bastante. Então, acho que mostrar isso para as crianças, mostrar como é que pode fazer, o que ela não pode só ficar lá debaixo do chuveiro diversos minutos, às vezes até horas. Então, acho que isso ajuda bastante. Lavar a calçada. E ajuda o bolso, né? A partir do momento que a pessoa está economizando. O quintal e a calçada com mangueira. Demais, né? Essa cena hoje a gente quer abolir ela, né? Então eu acredito que isso vem melhorando bastante, mas ainda tem muitas pessoas que ainda acabam utilizando. Mas nesse tempo seco, né, Cadu? As pessoas adoram Nós água, chamamos faz de até vassoura hidráulica, né? É triste ver isso porque tem tanto trabalho, tanto valor agregado na água que chega à casa das Existem pessoas. equipamentos aí que o jato de Sem água dúvida, é bem forte, que você economiza minimiza água. as torneiras hoje que nós podemos comprar para nossa casa pia, banheiro, etc. Tudo isso implica em investimento, né? A pessoa, mas vou ter que gastar. Não é gasto, você tem que diferenciar gasto de investimento, você vai economizar lá na frente. É isso. Com certeza. A gente quer agradecer bastante ao João José Fonseca, presidente, JJ, presidente da Companhia Águas Guariroba, que abriu a nossa série de entrevistas aqui. Nós vamos estar trazendo promotores de defesa do meio ambiente, vamos estar trazendo médicos, vamos ouvir a população, né, também, nessa semana que a gente vai tratar de saneamento e meio ambiente aqui no Noticidade. Boa tarde. Mais Obrigada, alguma coisa? Boa tarde. A gente está à disposição de vocês e da Tá população aberto pra toda. população, então, sem lá conhecer dúvida o nenhuma, centro de conhecer, controle. será um prazer para nós receber as pessoas. Escolas. Senão, as pessoas lembram da Águas Guariroba 2 vezes só. Quando a conta chega e quando falta um serviço ou dá algum trabalho. Então nós queremos mostrar, na verdade, qual é a estrutura que está disponível para a população. Boa tarde. Boa tarde a você. Boa tarde. São 12h46, agora vamos ao intervalo. Na sequência vamos tratar da eleição da Acresul, uma grande polêmica aqui no nosso estado. São exatamente 12h33 e a gente dá sequência agora à nossa série de entrevistas hoje, essa semana, né, sobre a questão do saneamento, da necessidade de nós termos uma cidade bem saneada, com abastecimento de água potável para garantir índices de saúde melhores, né, para respeitar o meio ambiente também. Estamos recebendo hoje aqui no estúdio o médico pediatra Rubens Trombini, uma figura muito querida, muito conhecida aqui na capital e um homem que conhece como ninguém essa situação. Não é isso, doutor Trombini? Muito boa tarde ao senhor. Boa tarde. Nós já militamos na saúde pública aqui por algumas vezes e essa é uma grande preocupação da saúde pública no contexto de um município. Doutor Trombini, a gente queria saber, para começar essa nossa conversa, a questão da transmissão de doenças pela água. Que doenças são essas e quem que perfil da população é mais atingido por essa contaminação? Carmen, quando você diz a água quando brota, quando ela tem a sua vertente ou ela está no lençol subfreático e aí nós temos lá embaixo o nosso aquífero Guarani, que é a maior reserva de água potável, acho que do mundo, nós temos que entender que nós temos que preservar para que esta água não se contamine. A contaminação da água se dá por falta de esgoto, por falta de destino adequado do lixo. Então, esses lugares em que o esgoto corre a céu aberto e assim por diante. Mesmo os poços profundos aqui, ou semiprofundos, ou semi-artesianos e etc., eles são contaminados por causa da grande presença das fossas que tem na cidade e que aquilo vai infiltrando. E essa infiltração vai no lençol freático e esses poços de 12 metros, 15 metros e tal, podem sofrer esta contaminação também. Daí vem toda sorte de doença transmitida, são doenças de vinculação hídrica, desde as doenças das enchentes, que nós sempre falamos da leptospirose, aí temos a hepatite, temos a febre tifoide, temos cólera, que isso é tudo transmitido por falta de um planejamento urbano adequado para que a população consiga viver em harmonia com o meio ambiente. O meio ambiente começa
no meio da gente. E a gente precisa ser responsável por isso. Dr. Rubens, pelo que o senhor está falando, por mais que você tenha cuidado ao se construir uma fossa, ela, no fundo, vai acabar, e no fundo é um termo bem aplicado aqui, ela vai acabar contaminando a água. Por mais distante que ela esteja de um ponto de abastecimento. Com certeza. É por isso que você tem algumas técnicas. Construir a fossa sempre na parte mais baixa da água, do poço, como tem casa que tem poço e que tem fossa. Você tem que respeitar uma distância mínima de 10 metros, 20 metros, que é fundamental. Mas isso são paliativos. O ideal é não construir fossa. O ideal não é. O ideal é você ter uma rede coletora de esgoto. Essa rede coletora de esgoto deve ser tratada, porque ela, para ser colocada de novo nos efluentes dos rios, dos córregos, ela deve ser tratada de tal maneira que ela não leve para aquele córrego, para aquele rio, para você formar aí um Tietê, um Tamanduateí, um Rio Pinheiros, altamente poluído. E aí, primeiro se polui, depois gastam-se bilhões para se dispoluir os rios, depois que isso tudo já foi estragado. Ontem nós recebemos aqui o JJ, que é o presidente da Águas Guarirobas, João José Fonseca, conhecido como JJ. E ele comentando aqui do projeto Sanear, do programa Sanear Morena, que faz com que a capital do estado tenha aí, esteja muito à frente nessa questão de saneamento básico, com ligações com todo um complexo aí de rede de esgoto, um investimento muito forte. E a gente tem aqui informações de que de 2005 para 2009 a gente tinha 58 mil casos de doenças aí, características dessa transmissão justamente por água contaminada. E em 2009 reduziu para 38.400, ou seja, 34% a menos de casos de doença constatados pela Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande. Quer dizer, doutor Trombini, investir em saneamento, as pessoas, a população se conscientizar que precisa efetivamente fazer essas ligações de esgoto, ligação de água, ter água tratada, esgoto tratado, é redução nos gastos com saúde pública. Com certeza. Eu acho que existem certas determinações que já são patentes. Por exemplo, não se deve mais discutir se precisa ter água ou esgoto. Isso já é patente, precisa ter. Eu acho que o que talvez falte é uma política de conscientização e um atrativo financeiro, porque muitas pessoas às vezes não querem, não podem fazer as ligações porque isto balança o seu orçamento. A gente sabe disso, porque o valor cobrado é um valor real e nem sempre o que a pessoa ganha é um valor real. Então deviam ter políticas públicas adequadas para cobranças desses tipos de benefícios que são públicos. Para facilitar o acesso dessa Facilitar o acesso. E esse facilitar o acesso, você, por um lado, você possa ganhar menos, ou não teria que ganhar, isto é um investimento em saúde, que, por outro lado, você deixa de gastar, deixa das pessoas ficar doentes. Eu acho que o nosso trabalho, enquanto saúde pública, é ser suficientemente inteligentes para não deixar as pessoas doentes. Que coisa mais esquisita, né? Você assistir aí todo dia pessoas doentes com tétano, com leptospirose, com cólera, com isso, com aquilo, por falta de uma política que tem uma série de vertentes que precisam ser lembradas. Não só colocar à disposição, como ter uma política de atrativo até financeiro, que você receba menos, mas que você tenha um retorno em saúde, em educação muito maior, por exemplo. Por exemplo, subsidiando até a conta d'água de quem não pode pagar. Com certeza. Eu acho que geralmente as pessoas mais humildes são pessoas que ainda têm filhos em idade escolar, são crianças de 0 a 12 anos, que são crianças que ficam na rua, são crianças que brincam no esgoto, são crianças que, de alguma maneira, precisam de uma atenção melhor. E com isso, então, você reverteria isto nesta política. Aí cabe aos gestores e dirigentes pensar numa política de atração, porque reclama-se que o esgoto é caro, reclama-se que a
a luz é cara, né? Mas são benefícios que trazem retorno para a população e para a qualidade de vida da população. E quem não quer morar numa cidade com melhor qualidade de vida? Todos nós. Estamos conversando com o Dr. Rubens Trombini, médico pediatra, falando aqui, dando sequência à série de entrevistas promovidas pelo Noticidade durante toda essa semana, falando de tratamento de esgoto, de água, preservação do meio ambiente, as duas coisas muito interligadas. Com relação às pessoas que mais sofrem com a falta de tratamento de esgoto e essas contaminações, são as crianças, Dr. Rubens? Normalmente as crianças... Um organismo mais frágil. Mais frágil. As crianças e os idosos são o segmento da sociedade que mais sofre com isso, por questões próprias do organismo. O adulto, de um modo geral, sai muito daquele ambiente porque ele vai trabalhar, ele tem um mínimo no serviço, no trabalho dele e tal. As pessoas idosas que ficam mais tempo em casa, assim como as crianças que ficam mais tempo em casa ou ficam ali nas redondezas, é que sofrem mais por conta dessa situação toda, que é extremamente perigosa. E prejudicadas ainda com as enchentes, porque isso tudo traduz no quê? Na falta de um planejamento urbano capaz de dar moradia, deixar morar em áreas de risco e assim por diante. Nós sabemos que Campo Grande é abastecida de água potável em mais de 90%, 95% é o que a gente conhece os números. Esgoto 63% e tratado, segundo dados que obtivemos ontem. 63%. Vamos lutar para 100%. Com certeza. Eu acho que essa é a tônica nossa. Esse assunto não deveria ser mais discutido. Nós não precisamos mais pagar esse preço. Nós já sabemos que precisa. Temos que buscar. Aí ao gestor cabe buscar o financiamento, cabe buscar a política, cabe buscar o atrativo, o equacionamento financeiro, porque se você coloca um serviço à disposição, mas que ele seja caro, ele também não vai ser usado. Doutor Trombini, o senhor, quando citou as doenças, quando nós conversamos sobre as doenças, falamos só de doenças extremamente graves, né? Cólera, enfim, tifo e outras doenças. Leptospirose. Mas essas doenças, embora sejam com certeza as mais graves, elas não são as mais comuns. Comum mesmo é a famosa popular dor de barriga, que acomete um número maior de pessoas, enfim, e outras. Verminosas. As verminosas e as famosas gastroenterites ou dores de barriga. Sim. Como é que se previne disso? A população que está nos ouvindo agora, né? E que não tem a possibilidade de ter água tratada em casa. Como é que tem jeito de se proteger disso? Olha, podemos usar métodos indiretos de tratar isso. Existe uma série de informações. Jogar cloro na água é uma situação. Você captar água, deixá-la à irradiação solar por 2 horas, 4 horas. Você ferver a água, entendeu? Para você contornar esta situação. Se a água for de poço, esse poço caipira, como se chama, que mais tinha, hoje é um poço já fechado de cano. Esse poço, que tem 12 metros, 15 metros, ele deve ser o mais protegido possível, deixar fechado, deixar tampado, não deixar cair rato lá dentro, não deixar morrer sapo lá dentro, entendeu? Todos esses métodos indiretos são paliativos. O ideal é você... É o famoso quebra-galho brasileiro. Quebra-galho. O brasileiro adora quebra-galho. Quebra-galho. Eu acho que nós não podemos, porque uma coisa é verdade, mudar o clima, mudar a nossa temperatura. Nós moramos num país tropical. E os países tropicais precisam aprender a conviver e tem que conviver com essa situação. E essa situação se faz através de saneamento básico. Água, esgoto e lixo é fundamental nesse processo. Está tudo interligado, né? Cuidar do meio ambiente e você vai ter mais saúde. Dr. Rubens Trombini, médico pediatra, nós agradecemos a sua participação aqui no Noticidade, falando aí dos cuidados, né? E da necessidade de não se discutir mais a necessidade de se instalar água tratada e tratamento de esgoto. Isso já é uma discussão que o entendimento é comum. Né? Agora é fazer isso chegar mais rapidamente às pessoas. Fazer acontecer que você more numa cidade, que você tenha 100% de água tratada, que você tenha 100% do seu esgoto coletado e tratado, para que ele, quando seja jogado nos efluentes lá nos rios, nos córregos e tudo, fosse adequadamente.
E há uma participação importante da população, de que ela também não deve jogar lixo inadequadamente no bairro, na rua, no córrego, tá certo? Quantas vezes você passa aqui no Prosa, no Segredo, você vê sofá, colchão velho, pneu jogado lá dentro, tá certo? Essas coisas entram num processo que, se nós falamos de saúde, a saúde só terá grande sucesso se a educação for a grande parceira. E não esperar que o outro seja educado, que você já comece a ser educado. Na verdade, tem que mudar o comportamento, mudar a cultura. Porque eu, por exemplo, e acho que boa parte das pessoas que nos ouve também já aconteceu isso. Quem que já não ouviu alguém dizer assim, eu prefiro uma água de poço que a água tão fresquinha? Na verdade, exatamente. sabe que o duro a água do poço é mais gostosa. E o duro é que, às vezes, sendo mais fresquinha e mais gostosa, ela é contaminada, né, doutor? Com certeza, porque as pessoas precisam entender que os veios caminham por debaixo da terra. Aquilo não é uma água parada ali. Então, aquele veio que passou, que deixou a água ali, pode ter passado na fossa do vizinho. Entendeu? Que risco, e hein? aquilo contaminou o seu poço. E aí isso é importante. E, às vezes, como são micro-organismos, você não enxerga. Você, às vezes, sente o odor. Se cai um rato e tal, mas senão você não enxerga. Ali você tem cólera, ali você tem vírus da hepatite, ali você tem vírus, outros tantos, e aí entra os rotavírus e etc., que podem ser transmitidos. São doenças de vinculação hídrica, e daí a importância disso. Então, um poço bem cuidado é um poço, mas um poço na cidade é difícil, porque os terrenos são pequenos. O seu poço é vizinho da fossa do seu vizinho. Então aí entra todo. Aí você fez tudo certinho, mas o seu vizinho não fez. E aí? Não fez. Já era. E o lixo adequadamente jogado. Então as pessoas têm que trabalhar com lixo reciclado, isso é fundamental. Nós temos que cuidar do meio ambiente. Se nós não preservarmos, nós estamos destruindo o planeta. Nós estamos jogando PET de refrigerante na rua, nos esgotos. Saquinho de supermercado. Precisa acabar. São Paulo, que me consta, a partir do 1º de janeiro, os supermercados não podem mais usar sacolas plásticas. Aqui se tentou, mas o governo do estado vetou. Pois é. Me parece, não tenho certeza, mas parece que houve um projeto na Assembleia e acabou sendo vetado. Tem que voltar essa discussão. Estão protelando, né? É uma atitude que vai ser tomada, uma decisão que vai ter que todo mundo fazer. Mas ainda está se protelando, né? A cultura do saquinho plástico é muito forte aqui no estado. A cultura do saquinho plástico, mas vai acabar. É a cultura do álcool líquido. Se vocês verem o número de crianças queimadas por causa de álcool líquido, e foi vetado pelas indústrias aqui a implantação do álcool gel, se você visse uma só criança, você se convenceria do que eu estou falando. E todo mês nós assistimos crianças queimadas com álcool líquido. Tivemos álcool de churrasqueira. Tivemos um caso, daqui a pouco vamos divulgar esse caso, em Coxim. Um garoto de 4 anos conseguiu botar fogo na casa inteira. 4 anos. 4 anos. Daqui a pouquinho nós vamos ter detalhes sobre isso. Há pouco, com mais de 15 dias, perdemos uma criança na Santa Casa, na UTI, vítima de queimadura por álcool. Então, isso contribui para que isso devia inexistir. Isso já devia acabar. Isso já passa pela educação. Já está mais que decidido, né, doutor? Decidido. Sabe, a gente precisa tem certas coisas... Precisa ter falta de preguiça. A gente tem certas coisas que a gente não agrada a todo mundo. O que vai fazer? Os donos de sacolinhas plásticas não devem estar satisfeitos com o negócio, mas o que vai fazer? O estrago é muito maior do que o benefício para a população. Então nós temos que temos que repensar essas coisas e cuidar do meio ambiente. Doutor Trombini, olha, muito obrigado pela gentileza de aceitar o nosso convite. As ordens sempre. E uma boa tarde ao senhor. Boa tarde a vocês. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. 12h50 aqui no Noticidade, direto pela Rede MS de rádio até você. E vamos dar sequência aí à nossa série de entrevistas que começamos na segunda-feira, vamos até a próxima sexta, falando de preservação de recursos hídricos, saneamento básico, desenvolvimento sustentável, né? Preservando a água aqui do nosso estado, da nossa capital. E o nosso entrevistado de hoje, ele é engenheiro agrônomo, tem mestrado e doutorado em recursos hídricos, é o Felipe Dias, que não gosta de ser chamado de ambientalista, viu, Cadu? Ele falou, não gosta desse negócio de ambientalista, mas é um ambientalista. Boa tarde, Felipe. Boa tarde. Boa tarde, Felipe. Esse rótulo, ele fica muito pesado, né? Porque ambientalista parte do pressuposto que nada pode ser mexido, né?
E não é assim. E não é. A gente tem que pensar no desenvolvimento com qualidade. Porque a gente tem que pensar o seguinte, tudo nós tiramos do ambiente. Desde da menor necessidade nossa até a maior necessidade nossa sai do ambiente. Então é ele que nos nutre, é ele que nos abastece, é ele que nós temos que conservar para tê-lo continuamente com a gente. Manter a vida, né? E eu usei o termo conservar, não preservar. Preservar em parte e conservar a outra. Felipe, a gente tem conversado aqui desde segunda-feira sobre essa questão de recursos hídricos, sobre água, sobre a necessidade da população reconhecer de que, apesar de ser caro, né, todo mundo, ninguém nega isso, é preciso ter rede de coleta de esgoto para a gente ter mais saúde, para conservar o meio ambiente, enfim. E eu queria que você explicasse exatamente isso. Né? Porque a questão do projeto Sanear Morena, nós já temos hoje 63% da área urbana de Campo Grande com coleta de esgoto. O que representa isso, efetivamente, na preservação do meio ambiente? Bom, começa preservando o homem, começa pela saúde. Isso já representa um grande ganho para a saúde. E, consequentemente, esse esgoto que iria para algum córrego que atravessa a cidade, ele deixará de ir e, consequentemente, a qualidade da água desse córrego está preservada ou está, de alguma maneira, saudável esse córrego. Então, a coleta do esgoto, ela é importantíssima para todos os aspectos, né? Porque a água é um veículo transmissor de várias doenças e ela é prejudicial à saúde de todos. E dentro do ambiente, ela também é prejudicial, porque se você joga excesso de matéria orgânica dentro de um curso d'água, você tem, além da ictiofauna, que são os peixes, os vertebrados, enfim, os animais que vivem dentro da água ou que diretamente na água, tem as plantas que também estão lá, enfim, e aí com a retirada desse esgoto, com a não permissão de chegada desse esgoto, ou mesmo com a retirada dos poços, das fossas negras que tem em casa, que vão, de alguma forma, contaminar o lençol freático, que é esse lençol freático que abastece esses córregos, que continuam correndo nesse período seco que nós temos. Então, é a partir desses córregos, no caso aqui nós temos dois, o Guariroba e o Lajeado principalmente, que abastecem grande parte da população de Campo Grande, e além disso temos poços perfurados que também abastecem a população de Campo Grande. Quer dizer, você tira o risco ambiental de poluir, porque poluir uma água superficial, para você retornar é complicado, mas é menos complicado do que você poluir uma água subterrânea. Então esse contexto de você tirar o esgoto é importantíssimo para a qualidade da água como um todo dentro do sistema. Nós recebemos ontem aqui o Dr. Rubens Trombini, médico pediatra, falando justamente disso, né? Do quanto se evita em termos de doença, quanto se preserva a saúde da população. E de quanto se economiza de investimento em saúde também. É impressionante. A gente estava conversando antes de entrarmos no ar aqui com o Felipe, falando sobre a guerra que existe já há séculos em torno da água, né? A preservação dos recursos hídricos, e Campo Grande é uma capital muito privilegiada nesse sentido. Nós temos água aí de maneira abundante. A conscientização da população, o projeto Sanear Morena, a Águas Guariroba também apresentou no comecinho dessa semana, por meio do seu presidente, aqui no Noticidade, evitar o desperdício de água, né? Você que é um especialista em recursos hídricos, que soluções a gente teria dentro de uma casa, quem está nos ouvindo aí, para evitar esse desperdício de água? São coisas simples, né? Não deixar um vazamento, por um pinguinho, por que seja, se ficar 24 horas, aí você perde em torno de 1.000 litros d'água tranquilamente. Que a gente tem tanto que acaba nem percebendo. Torneira pingando, mesmo que seja um pouquinho, Exato. É prejuízo. Uma gotinha, aquele tum contínuo, aquilo ali já é um desperdício grande. Um vaso sanitário mal regulado é um desperdício muito grande. Quer dizer, a água da descarga parece bobeira, mas exatamente. Desperdício. E, quer dizer, o escovar os dentes com a torneira fechada, se ensaboar com a torneira fechada. Eu conheço gente que escova os dentes, que vai passeando pela casa, escovando o dente, a torneira fica lá aberta, acredita? E isso é um desperdício bastante grande. A gente não percebe o volume de água que sai nisso. Para se ter uma ideia,
não sei agora, não tenho dados agora, mas em 2009, Campo Grande, nós campograndenses utilizávamos em média 300 litros por dia por habitante. É muita coisa, né? É muita coisa. Só que se você fosse em um bairro mais da periferia, um bairro onde a renda é menor, isso aí estava em torno de 80, 90 litros por habitante. Por dia. Isso não significa que é rico tomar mais banho, não. Não, mas se você vai numa região nobre da cidade, que eu não vou dizer qual, você chegaria ali chega a 600, 700 litros por habitante dia. Por quê? Então, quer dizer, porque está desperdiçando de alguma forma, ou está jogando, ou não desperdiçando, mas ou tem um jardim maior, o que é pouco provável, porque ninguém quer sujeira, não quer trabalho, né? Ou muito cimentado para lavar e o desperdício de água acaba sendo maior do que o consumo natural, porque, é claro, quando a gente fala 300 litros, as pessoas se assustam, né? Ah, mas eu só tomo 1 litro de água, né? Mas não quer dizer que Mas o cidadão cozinha, toma banho, lá a dona de casa lava a roupa. Exatamente, tem as necessidades fisiológicas. Você tocou num assunto interessantíssimo, cimentado, pavimentar quintal de uma casa. As donas de casa, as pessoas, as famílias dizem, não, mas mantenha a casa mais limpa, aquele poeirão, não quero, lama, tal. É contraindicado para preservar a natureza? É assim, é uma briga, né? Porque o marido não quer a mulher quer. Então, se fica grama, o marido tem que cuidar. Então, foi cimentado. Ou seja, se você cimenta, você não reabastece o aquífero e, consequentemente, você diminui a capacidade de manutenção dos rios da região. Se você tem essa área muito impermeabilizada, num período de chuva, essa água corre para a calçada e aí há o problema de inundação. Ou seja... Aliás, o que aconteceu na capital nos últimos anos. Exato. Asfaltaram tudo. Exato, mas é que além do asfalto, você tem todo um processo. Quando se faz um loteamento, tem um pedaço do loteamento que se torna uma praça. Pelo menos é indicado a se fazer praça, né? E parte do seu terreno, ela tem que ficar desimpermeabilizada para que possa haver infiltração. Quando, vamos dizer assim, o processo é muito tenso e você não consegue fazer isso, pelo menos você tem que fazer de alguma forma caixas de infiltração, onde a água que corre da chuva, ela vai infiltrar localmente e não vai sair para poder fazer inundação num período mais chuvoso. E ao mesmo tempo você está contribuindo para reabastecer o solo. Mas isso dentro da casa? No projeto de uma casa? Sim, quando você pode fazer um projeto de uma casa com reaproveitamento. Por exemplo, eu tenho na minha casa um reservatório. A partir desse reservatório, claro, tem energia para jogar a bombinha lá para cima e essa caixa d'água lá em cima abastece os sanitários e as torneiras que vão molhar jardim. Então, quer dizer, eu pego a água da chuva. Evidentemente que se eu não tiver, eu vou usar a água normal. Então esse período, por isso, é complicado, por exemplo. O período de estiagem é complicado. Mas você tendo um reservatório, mas você consegue fazer um reservatório com base, claro. Você tem que ter um acompanhamento técnico. Quando se faz, por exemplo, um plano de drenagem de uma cidade, você considera precipitações, volumes, enfim. Se você considerar esses aspectos, você pode ter um reservatório que basicamente talvez não atenda 100%, mas uns 90%, 80%, 90% você consegue atender durante o ano todo a sua necessidade. Captando água da chuva. Captando água da chuva. Como se projetar. São as cisternas, né? Que são as cisternas. Que é os piscinões que se fazem nas cidades, que a gente pode fazer piscininhas em casa, né? E de alguma forma você reutilizar essa água para fazer aquelas necessidades outras que não é aquela que você precisa de saúde, que aí tem que ter a água tratada, que é a água que vem da concessionária. São atitudes simples e a pessoa fala, mas só eu estou fazendo isso ou só meu vizinho, mas não, todo mundo fazendo, né? Provoca uma mudança realmente na cidade, né, Cadu? Com certeza. E vamos agradecer então Felipe Dias, agrônomo, mestre e doutor em recursos hídricos, falando aqui da necessidade da preservação da água como um bem precioso demais para ser desperdiçado. E mais uma vez a gente reforça aí que a atitude deve começar individualmente, não esperar o vizinho não, né? A gente tomar essa atitude. É o trabalho de formiga, né? Alguém tem que começar alguma coisa, né? E aí, seja a gente. Que sejamos nós, porque coisa Obrigada, tem que acontecer. Felipe. Obrigado boa a vocês, tarde. boa tarde. Boa tarde, Felipe.
Vamos encerrar? Vamos embora. Tá na hora, né? Uma Hoje hora estouramos agora. só um pouquinho. Só um pouquinho, não vamos tomar tanto puxão de orelha hoje. Exatamente. 1 hora e Obrigado. 2 minutos. Obrigado a todos que estiveram conosco até agora. Uma ótima tarde. Até amanhã, 12:05. Boa tarde, até amanhã. E vamos falar de meio ambiente, né, Cadu? Exatamente, dando sequência à nossa série de entrevistas com a questão do meio ambiente, com a questão do abastecimento d'água, do tratamento de esgotos aqui na capital. Nós estamos recebendo aqui no estúdio o promotor de justiça Alexandre Raslan, ele é do Ministério Público Estadual e há muitos anos atua também nessa área da defesa do meio ambiente aqui da capital, especificamente na questão de água e esgoto. Doutor Raslan, muito boa tarde. Boa tarde. Vamos falar inicialmente da questão da cultura. O senhor é um homem nascido e criado em Campo Grande, conhece a cidade melhor do que nós, não é verdade? Essa já mudou a cultura existente em Campo Grande de usar fossa, de usar poço dentro de casa, enfim, está sendo um longo processo e difícil processo de convencimento da população? Olha, eu acho que eu conheço Campo Grande tão bem quanto todo mundo que mora aqui, né? Eu acho que o testemunho que eu posso dar é o testemunho de saber como as coisas funcionavam anteriormente, né? Ou seja, nós não tínhamos aqui uma disponibilidade regular de fornecimento de água e de coleta de esgoto para tratamento, o serviço não era adequado. De alguns anos para cá, eu acredito que desde a privatização em 2000, isso tende a melhorar, né? E força o cidadão a se deparar com uma situação interessante. Ou ele continua errado diante de um cenário novo e muito mais favorável para a saúde dele e para o meio ambiente de toda a coletividade, ou ele continua agindo como agia 30 anos atrás, ou seja, achando que está tirando vantagem quando fura um poço e toma água sem tratamento, e quando despeja os seus esgotos numa fossa ou mesmo nas galerias de águas pluviais, contaminando aí o ambiente e provocando aí o risco da saúde de todas as pessoas e da degradação ambiental também, né? Da qualidade de vida na cidade, que já não anda grande coisa. E o que fez mudar essa cultura, doutor Raslan? De quanto tempo para cá a gente tem percebido aí, a gente sabe do trabalho da Águas Guariroba, né, de todo esse programa que tem sido feito, mudou efetivamente essa concepção? Olha, as empresas de saneamento básico, né, a exemplo da Águas Guariroba e da Sanesul, elas vêm investindo cada vez mais na ampliação da cobertura da rede de distribuição de água e na rede de coleta de esgoto para efetivo tratamento. Não adianta você coletar o esgoto e simplesmente não tratá-lo, né? O que vem mudando também é a concepção das pessoas, a cultura de contribuir para uma melhor qualidade de vida nas cidades e para a sua própria saúde, e também há um certo constrangimento, e eu digo isso entre aspas, de que eu tenho um serviço à minha disposição, 2 serviços, por que não me ligar? Já que a lei me obriga e já que a consciência a respeito das condições sanitárias e ambientais está cada dia mais elevada, né? Então, o que eu tenho visto na conversa com empresários e com os moradores? Ninguém se opõe sobre a ideia da necessidade de se conectar essas 2 redes, a de água e de esgoto. Todo o problema vem quando se fala, vai aumentar o preço da conta. Ou então, eu tenho que fazer uma obra na minha casa. Logicamente que se você usa fossa e você vai se ligar na rede de esgoto, na rede pública, você precisa conectar o seu sistema hidráulico da casa, o de esgoto também, na rede, sem dúvida. Agora as pessoas reclamam, mas vai aumentar minha conta de água. Lógico que vai aumentar a sua conta de água, especialmente se você não aprender a usar esse recurso com razoabilidade. Então todo mundo reclama, a conta vai aumentar 70%. Se você continuar gastando a mesma quantidade de água que você gastava há 30 anos atrás ou 15 anos atrás, lavando o seu carro, lavando a rua, lavando a calçada, varrendo a calçada com água, né? Realmente aí a conta vai ficar alta. O que as pessoas têm que entender é que a água é um bem escasso. Finito, não é infinito. Não é infinito. A lei ambiental já diz desde 1981 que quem usa recurso ambiental com fim econômico deve pagar pelo uso, e esse fim econômico não é o da compra e venda. Quando você fala em fim econômico ou em economia, você tem que ter em mente que quando você usa um bem que é escasso, que a economia nada mais é do que a administração da escassez. A gente está administrando a escassez de recurso hídrico no mundo e por que não no próprio Brasil, né?
Doutor Rajlan, agora, vocês também fizeram um trabalho muito importante, tem feito, quando a gente fizeram, vai pensar que acabou, mas continua, com diferentes segmentos, por exemplo, aqui da capital, postos de combustíveis, o que foi preciso fazer? Sim, nós tomamos pé de uma situação interessante, né? Os postos de combustíveis tinham até 2009, junho, para se regularizar ambientalmente. E esse prazo estava acabando e eles não se mexiam. E nós acabamos fazendo uma intervenção juntamente com o município e com o próprio sindicato dos postos de combustíveis, para que, ao invés de prorrogarmos esse prazo para uma nova adaptação, a gente já fizesse uma ação que levasse todos a, em médio ou curto prazo, se regularizarem ambientalmente. Porque o grande problema da poluição hídrica não é só o esgoto, é também a contaminação por combustíveis, a contaminação por agrotóxicos mal armazenados, por detergentes. Eu vou ser um pouco assim tranquilo, porque há uma obrigação no Brasil de só se produzir detergente biodegradável. Logicamente que não é porque ele é biodegradável que ele vai ser jogado no recurso hídrico de qualquer forma, né? Então ele precisa passar por um tratamento, até porque com o detergente vai a sujeira também, né? Vai o óleo de cozinha, isso tudo também contribui para poluir os recursos hídricos, tanto superficiais, as lagoas, os rios e os córregos, como as águas subterrâneas também. E a maioria dos postos agia assim. Postos de combustíveis jogava tudo nos leitos dos rios. Eu vou dar uma generalizada para ser mais justo. Eu acho que tem muita atividade econômica ainda que explora recurso hídrico, ou seja, tem poço para sua atividade, como hotéis, clínicas, hospitais, escolas particulares, que ainda não se atentaram, que estão fornecendo para o seu consumidor, para o seu aluno, um produto que não tem um mínimo controle de qualidade, que pode gerar um agravo à saúde dele, né? E nós esperamos que, a exemplo dos hotéis em Campo Grande, né? Os hotéis já se enquadraram, doutor? Olha, existe um número interessante, e esse interessante é um número grande, de hotéis que possuem poços, né? Que fornecem água para os seus clientes sem o mínimo tratamento. Eu agora assustei com essa informação. Não, realmente. E há clínicas médicas, há hospitais também nessas condições, né? E o que a gente está tentando... Não obriga, doutor? Não obriga o Ministério Público não tem o poder de mandar? Tem. Então, qual que é o norte do Ministério Público, né? Nós estamos enfrentando agora um processo muito interessante de conscientização e de ação. Recentemente, 2 condomínios em Campo Grande de alto padrão, que não tinham conexão à rede de água e que tinham uma estação de tratamento de esgoto própria deles, foram chamados a uma conversa com o Ministério Público, e eles acabaram se conectando à rede pública de fornecimento de água e estão conectados à rede de coleta de esgoto para tratamento. É que a lei, o que a lei diz hoje? A lei diz o seguinte: aonde não há rede pública de coleta de esgoto ou fornecimento de água potável, você pode ter uma alternativa, que é o poço ou a fossa. Mas aonde há rede, uma das duas redes ou as duas, é obrigatório a ligação. Então, em Campo Grande a gente tem em tudo. Não, eu acho que a água chega a mais de 90%, o esgoto tem 60 e poucos. 63%. Mas para atingir 68% de atendimento, no 68% de cobertura, nós ainda estamos um pouco distantes, né? Então, qual que foi a estratégia, pelo menos da promotoria que eu sou responsável? É muito difícil você exigir, mas também é correto, que a Dona Maria, o seu João ou um pequeno condomínio se conecte. Isso vai ser feito e está sendo feito, que é um trabalho que a prefeitura também vem fazendo. Então, nós decidimos, na minha promotoria, atingir em um procedimento inúmeras ligações. Por exemplo, o condomínio Golden Gate e o condomínio Itaiara, são condomínios de alto padrão em Campo Grande. Então, tem casinha de 2,5 milhões de reais. Exatamente. Então, em cada um desses condomínios, né, existem aí mais de 30, 40 unidades, e todas já estão ligadas. Quer dizer, em um esforço só você consegue ligar 40 casas. Então, recentemente, nós conseguimos regularizar a situação da Associação dos Moradores do Parque dos Ipês, né, que eles tinham uma rede própria de abastecimento de água. Ainda que alguém fizesse uma análise ou outra da água, isso
não garante nem a sanidade dessa água, nem a responsabilidade de quem cuidava. E agora nós estamos enfrentando aí negociações inicialmente amistosas, né, com outros condomínios em Campo Grande de diversos padrões, com inúmeros apartamentos, 50, 100, 200, 300, que também vão ser chamados a se regularizar perante a lei do saneamento básico. A instalação de novos condomínios, novos empreendimentos a serem construídos na capital, na cidade, já prevê aí essa obrigatoriedade? Como é que está essa normatização? Olha, eu acho que seria muito interessante que esses empreendimentos só fossem ocupados, né, depois que eles estivessem devidamente conectados à rede de água e esgoto. Mas aí cabe à prefeitura só fornecer o habite depois disso, né, doutor? Nós temos às vezes um descompasso entre essa política habitacional e a política de saneamento. Hoje em dia essas coisas tendem a se aproximar. O interessante é que eu já sei de alguns empreendimentos em Campo Grande que obtêm financiamento público, que muito embora o local onde ele esteja não seja servido por rede de esgoto, se exige do empreendedor que ele faça por conta dele, ou em negociação com a concessionária, com o poder público, não sei, essa parte comercial eu procuro não me preocupar demais com isso, mas de levar 100, 200, 300 metros a ligação do condomínio até onde passa a rede. Então isso é uma forma também de se resolver o problema. E já seria um diferencial na hora de vender essas unidades. Doutor, convencer o poder público que constrói essas casas populares a fazer isso, convencer esses grandes condomínios, ou esses condomínios de gente de classe média ou de classe mais favorecida a fazer isso, convencer um hotel, ou convencer um posto de saúde, um hospital particular, enfim, eu imagino que seja uma tarefa não simples, mas possível de ser feita com um determinado prazo. Agora, como é que o Ministério Público vai fazer para convencer o pobre, que está lá na periferia, né, e que ganha pouco, e que na medida em que ele ligar a casa dele, ligar o sistema hidráulico dele com a rede d'água e com o esgoto, ele vai ter um aumento de 70% na conta dele d'água. Como é que vocês vão convencer o pobre? O rico eu acho fácil, até porque o rico tem dinheiro, acaba tendo que pagar, senão vai pagar a multa. Agora, e o pobre? Essa equação de rico e pobre ser mais fácil ou difícil um com o outro, ela não é absoluta, não. Eu tenho a experiência de pessoas de um padrão econômico assim mais reduzido, que tem muito mais consciência do que muita gente que tem muito dinheiro e que não quer saber disso. Exatamente. Mas a questão hoje não é se vamos nos ligar, é quando. Eu tenho um procedimento na minha promotoria que cuida da Bacia do Segredo, que é a maior bacia de Campo Grande, bacia hidrográfica, que é essa região central da cidade. E aí quando você pensa em centro, você não pode pensar em 14 com Afonso Pena mais. Existe um centro de Campo Grande enorme, essa Bacia do Segredo, né, abrange toda a região do São Francisco, um grande aglomerado de edificações. E eu tenho ali aproximadamente, só nessa bacia, ainda a conectar umas 8 mil ligações. Então não é possível, e eu aí entendo que não seja razoável para o Ministério Público fazer todas de uma vez. Até porque nós não temos só isso para fazer também. Então nós estamos priorizando as pessoas jurídicas, os condomínios, os hospitais e as escolas e os hotéis terão a sua vez também, e não há condição de transigir para que, vamos deixar para o ano que vem, não. Isso tem que ser feito e a gente não vai abrir mão disso, né? Tá certo, conversamos com o Dr. Alexandre Raslan, promotor de justiça, falando aqui também, promotor de meio ambiente, falando aqui sobre essa questão importantíssima, e deixa aí um recado interessante, né? Que não importa a condição financeira, o que importa é a condição de conscientização, né, doutor Alexandre? Só complementando a pergunta anterior, é o seguinte: como é que a gente convence a pessoa que ela precisa aderir a esses serviços? É mostrando para ela que a conta só vai aumentar de modo a tirar o humor dela na hora de pagar se ela não controlar o uso da água. Então a pessoa precisa tomar banhos mais curtos, usar água com mais racionalidade, né? Quem tem piscina em casa não precisa trocar a água da piscina a cada tratamento. A água da piscina não é trocada, ela é tratada.
né? Eu posso ter a mesma água na piscina, a mesma água, entre aspas, durante anos, eu preciso tratá-la somente. Então não há que se manter essa cultura do desperdício e do mau uso, porque aí a conta vai ficar cara mesmo, estando ligado ao esgoto ou não. Tá aí. Amanhã a gente vai falar sobre isso, né, Cadu? Dicas interessantes para quem quer economizar água em casa. E vamos trazer também depoimentos de populares, né? De pessoas, de moradores aqui de Campo Grande que antes não tinham serviço e que agora tem, não é isso? Saber o que mudou na vida dessas pessoas. Doutor Alexandre Raslan, muito obrigada pela sua participação aqui. Uma boa tarde. Eu que agradeço. Uma boa tarde ao senhor. Vamos ao intervalo e já voltamos. No Noticidade, Cadu Bortolotti e Karen Sestari. 12:33 agora. Vamos neste bloco falar aí, retomar o nosso assunto que tratamos durante toda essa semana e hoje nós encerramos, falar de saneamento básico, de preservação dos recursos hídricos e, consequentemente, uma manutenção mais sustentável, né, do meio ambiente. E o nosso repórter Gabriel Neres foi até a periferia aqui de Campo Grande, que comemora a chegada do saneamento básico. Vamos ouvir. O direito à saúde de cada cidadão é assegurado constitucionalmente para a proteção de cada cidadão brasileiro, de modo que este direito deve ser entendido como primordial em qualquer situação. De acordo com o artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, que visem a redução do risco de doença e de outros agravos. Quando se trata de saúde, estamos falando de saneamento básico. Somente no ano de 2008, 58% da população campograndense alcançou este direito, de acordo com os números da Águas Gariroba, empresa de saneamento que atua na capital. Foram implantados mais de 700 quilômetros de rede coletora de esgoto, 54 mil ligações domiciliares e o crescimento na qualidade de vida desses beneficiados. Entre essas pessoas está Daniel Rodrigues, de 35 anos, morador das Moreninhas, bairro mais populoso de Campo Grande. Daniel e sua família deixaram de utilizar as 3 fossas construídas na residência. A gente corria o risco de ter mau cheiro, insetos como barata, rato, né? Aí depois que instalou o esgoto aqui, a gente já ficou livre de tudo isso daí, né? O tratamento agora ficou outra coisa. Através do esgoto, não tenha dúvida que melhorou 100%. As fossas tinham que ser bem tampadas para evitar que o cheiro do esgoto não invadisse a residência de Daniel, mas principalmente para deixar os insetos longe das crianças da casa. Tanto é que as crianças, a gente evitava no máximo das crianças sair com o pé descalço, esse tipo de coisa assim, para não ter nenhum contato com o solo, né? Porque esgoto a céu aberto, você sabe que da criança já tá andando descalça, já causa a doença, né? Quando chovia muito, aí os insetos, como algumas fossas entrava água, até pela infiltração do solo, aí alguns insetos saíam muito, barata, rato, até mesmo escorpião. Então, graças a Deus, com a vinda do esgoto para cá, nós já estamos livres de tudo isso daí. Para espantar o mau cheiro de esgoto, Daniel costumava construir uma armação chamada de suspiro, que jogava o ar para cima. O morador contou que presenciou a queda de uma pessoa numa das fossas, porém nada de grave aconteceu. É difícil de acreditar, mas o saneamento básico atrapalhou a vida de algumas pessoas. É o caso do aposentado Otaviano Correia. Em frente à casa onde mora, ainda é possível encontrar uma placa como propaganda de construção de fossa. O aposentado admite que o negócio não é mais rentável na região das Moreninhas, pelo menos há 3 anos, tempo que reside no bairro. Otaviano conta que, apesar da fossa, nunca teve problemas com doenças ou enxurradas. Eu no fundo vinha cair na fossa, não tinha esgoto, não, porque era bem tampado, tudo bem organizado. Nunca houve nada porque era bem carçado, tudo, as fossas carçadas, tudo tampado com laje, tudo, não tinha problema não, aqui não. O que passam atualmente Daniel e Otaviano é a esperança de Carlos Augusto, tapeceiro aos 49 anos, é morador do Jardim Nova Jerusalém. Ainda não vive com saneamento básico e sonha com a rede de esgoto perfilando em frente à residência batida de terra e pedra. O tapeceiro também sofre com a água da chuva por conta de morar numa rua íngreme. Por consequência, acarreta com a entrada de insetos na própria casa. Na baixada aqui fica mais difícil, né? Porque a água da enxurrada pode vir, pegar até a fossa, mas por enquanto ainda não teve problema com essas aí ainda. E através da conversa do esgoto que for passar aqui primeiro vai ser ótimo para nós. Assim como o prefeito que for bater o martelo dele aqui para dar um início na obra aqui, a gente vai pedir isso aí para ele. Primeiramente vai ser o esgoto, né? Que é o essencial da coisa. Esta é a esperança de quase 40% da população campograndense, que ainda não conta com a rede de esgoto onde mora. Ter saneamento básico, ter saúde, um direito de todos. É com vocês.
Obrigada aí, Gabriel. A gente ouviu depoimentos muito interessantes do benefício que o saneamento básico, que a rede de esgoto levou para essas pessoas e o quanto anseia, né, a parte da população que ainda não tem esse benefício. E agora vamos falar sobre esse assunto, continuar falando sobre esse assunto, com dicas muito importantes para você que está nos ouvindo, que mora aí em casas e que quer ter uma qualidade de vida melhor na economia dos recursos hídricos. Cadu, nós estamos recebendo aqui a professora Andréa Nagsa Iuba, que é do curso de arquitetura da Universidade Federal aqui do estado, tem mestrado em engenharia civil e doutorado em ciência de engenharia ambiental. Professora Andréa, boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde, professora. Quem recebe o saneamento básico tem realmente a comemorar, né? Quem tem o esgoto em casa, atendido aí pelo esgoto, realmente a vida é diferente. Como é que as pessoas podem, nesse momento que estão nos ouvindo, fazer pequenas obras que podem deixar a sua casa mais sustentável com captação de água, por exemplo? Nós estamos vivendo um período de estiagem agora. O que elas podem fazer para evitar esse tipo de problema mais para frente? Certo. Bom, a gente tem que entender que na nossa casa a gente tem várias fontes de água, né? Não é só aquela que vem da rua, né? Que é uma água potável. A gente pode também considerar que a água de chuva é uma outra fonte e a própria água que a gente acaba consumindo dentro da casa, né? Com diferentes qualidades, também é uma terceira fonte. Né? A gente então pode classificar como água cinza, né? Aquela água que vem de lavatório, do chuveiro, banheira, a água que a gente usa para lavar roupa, da cozinha, né? É a famosa água de reuso. Isso, essa é uma das águas de reuso. E tem também a água negra, que é a água do vaso sanitário, né? Então, se a gente for olhar, a gente tem um leque de opções, né, de qualidade de água diferentes que a gente pode aumentar, né, dentro da casa, né? Então, a gente pode aumentar o tempo de uso dessa água. Otimizar. E não simplesmente consumir a água que vem da rua e descartar rapidamente. A gente pode manter ela dentro, né, da nossa casa. Então, no projeto que a gente fez da minha casa, a gente separou as águas, né? Então, a água cinza, que é essa do lavatório e do chuveiro, ela é usada como água de rega de jardim. Ela não vai ser mais uma água potável e o custo para fazer o tratamento dessa água seria muito elevado, né? Então, por causa disso, eu optei por usar com uso menos nobre. Mesmo que ela tenha ali resquício de sabonete. É, exatamente isso. Dá para usar para molhar a planta? Dá para usar, né? É só não exagerar nos produtos químicos que a gente usa para fazer a limpeza da nossa casa, né? É claro que se eu tiver um laboratório em casa, né, a coisa vai se complicar. Muita gente usa, por exemplo, água sanitária. Uma água com restos ali de água sanitária pode ser usada para regar jardim? Em quantidade moderada, né? Então, isso é possível. A água negra, essa eu optei por não tratar, né? Então eu descarto ela na fossa porque a minha rua ainda não tem o saneamento, né? Não tem a coleta de esgoto. A água, quer dizer, então a água do vaso sanitário não tem jeito? Tem jeito, né? Mas em situações extremas, é que assim, aí é uma questão de analisar o custo-benefício, né? Se a gente estivesse num país que é desértico, né, ou com muita seca, onde o custo da água é muito elevado, talvez valesse a pena, né? E assim, a gente está num contexto em que a água ainda é barata, então o custo-benefício não vale a pena. Por isso que eu optei por não tratar. Na questão não vale a pena tratar a água do vaso sanitário. Do vaso sanitário. Agora, isso. Dá para reaproveitar muito bem a água do chuveiro, a água da pia, da água da pia. Dá, tranquilamente. Agora, como é que se faz isso? Tem que fazer uma rede coletora? Como é que é isso? Não, no caso, assim, como eu optei pela solução mais simples, né? No caso de rega de jardim, eu simplesmente desvio a tubulação, né? Ao invés de juntar todo o esgoto e jogar para a fossa, eu separei a tubulação. Então, o que eu gastei com essa experiência, né? Foi só alguns metros de tubulação a mais e registros. Mas isso você fez na construção da sua casa? Sim. E você fez na construção, quer dizer, no projeto. Já levantou a casa com essa tubulação? Com essa tubulação. Uma pessoa que mora numa casa que não tem isso, dá muito trabalho? No caso de tubulação, sim. Uma obra é um pouquinho maior. Porque vai implicar em reforma, quebra de parede, né? Existe, claro, sempre a opção de fazer uma tubulação aparente, né? Mas ela não vai... Esteticamente vai ficar esquisito. Sim, alguns gostam, outros não. É uma questão de gosto, né? Mas isso é possível também, fazer adaptações em uma tubulação pré-existente. Quanto que isso reflete em termos de economia, professora Andréa? Tá, a gente não tem uma estimativa muito certeira sobre isso, mas eu estimo que não chega nem aos 5%.
de acréscimo do valor total da de uma casa. obra. Mas em termos de economia de água, quer dizer, esse reuso, esse reaproveitamento pode implicar aí numa baixa na conta de água. Quem tem um sim, baita com de um certeza. jardim, Vale a pena. Quem costuma lavar a calçada, quem costuma lavar o carro, né, vai ter esse retorno, né? Então, eu tenho uma área de jardim não só embaixo, mas eu tenho também no telhado. Então, essa água, por enquanto, ainda não estou reaproveitando essa água para fazer a rega, né, da parte de cima. Mas a intenção é que com o tempo se implante. Aí eu vou conseguir medir, né, quanto que eu vou ter de economia. Fora essas águas, ainda tem a água de chuva. Pois é, isso que eu ia a gente falar. pode Como é que capta e aproveita a água de chuva? Minha primeira coisa, a água de chuva é limpa? Porque tem uma crendice, né? Dizer, não, a água de chuva é a mais limpa que tem, porque ela vem pelo ar. Mas ela vem pelo ar captando... Sim, aquela primeira água que cai, ela vem carregada de poeira, né? Quando cai no telhado ainda tem dejetos animais, né, de passarinho, por exemplo, né, tem fuligem de indústria, se a gente estiver numa região mais industrial, né, então essa primeira água, ela tem que ser descartada. Essa negócio de dizer que a água de chuva é limpinha é cascata. Talvez a terceira água de chuva seja mais limpa, mas ainda assim, a primeira ela tem que ser descartada até para conseguir garantir uma qualidade. A gente não sabe o que tem, né, lá dentro. Na verdade, sim, existem estudos feitos em várias regiões do país que mostram que essa água não é, num primeiro momento, de boa qualidade. Ela tem que ser descartada. E aí, a segunda, terceira água que a gente usa para fazer esses abastecimentos na casa. E eu imagino que seja mais fácil captar essa água, porque é só colocar calha. Como é que é feito isso? Exatamente. Coleta na calha, descarta a parte de folhas, né, que são os resíduos maiores, e depois tem a parte do pó, né, que é uma segunda filtragem. E aí acumula numa cisterna enterrada, protegida do sol, isso é importante, né, para que essa água não vá sofrendo com a insolação, e variados usos aí, né. Por exemplo, que usos para essa água? Bom, rega de jardim, de novo, né? Lavagem de calçada, lavagem de áreas da casa, né? Externas, internas até. E um ótimo uso seria para vaso sanitário, a descarga do vaso sanitário. Quer dizer, seria que ser montado, deve ser montado um esquema de que se capta, se faz um sistema de captação da água da chuva que se coloca numa cisterna e depois joga-se talvez com uma bomba para uma caixa específica. Sim. Dependendo do ponto de captação dessa água, nem bombeamento é necessário. Fica caro construir uma cisterna para uma casa de 4, 5 pessoas? Bom, de novo tem a questão da tubulação, que é a parte mais barata, né, em alguns registros, e a parte da cisterna, que seria o armazenamento, que seria o item mais caro. No caso, lá da minha casa, eu optei por enterrar. E isso vai implicar num custo maior, né? Mas isso que a gente sempre tem que levar em consideração, que existem soluções ultra industrializadas e ultra artesanais também, né? Uma média seria de quanto? Olha, dá para estimar entre 500 a uns 5 mil reais, se for chutar, o valor do investimento inicial. Isso, da parte do armazenamento da água, né? Então, assim, existe custo para todos os bolsos, né? Mas então, é no mínimo de R$500, o que já dá para resolver grande parte dos problemas, né, Cadu? De economia de água. Eu queria te perguntar o seguinte, se tem hoje uma procura muito grande com relação a projetos sustentáveis de construção de casas, para a gente encerrar. Sim. Então, existe, né? O interesse está crescendo, né? As pessoas já saíram daquele ponto em que consideram esse assunto como uma coisa alternativa. Isso já está na pauta do dia, né? É um assunto levado a sério, né? Tanto no meio acadêmico quanto no cotidiano da cidade. O problema, como eu estava comentando, não é o custo, né? Porque existe como adaptar o projeto, né? Para qualquer bolso. Acho que a questão mais importante é o preconceito cultural. Que as pessoas ainda têm. Preconceito por desconhecimento, por acreditar que aquilo não é necessário, né? Ainda existem várias visões. Temos água sobrando, então dá para gastar. Isso, temos floresta sobrando, inclusive, né? Então existe essa crença ainda, né? Felizmente isso está diminuindo, né? Então a gente só vai conseguir combater, né, esse cenário à medida que a gente gerar mais informação, popularizar o que se produz, né, no meio acadêmico como pesquisa, né, e as pessoas começarem a ver exemplos na cidade. Então por isso que eu achei importante a gente mostrar cada vez mais exemplos bem-sucedidos, mal-sucedidos, né, mas comentar, né, e discutir, colocar mais esse assunto em pauta.
Tá certo, então. Agradecemos a participação da professora Andréa Nag Sayuba, do curso de Arquitetura da Universidade Federal de Mato Grosso. E nós vamos colocar sempre esse assunto em pauta. E a gente quer contar com a colaboração da Universidade Federal, que é, vamos dizer assim, um verdadeiro celeiro de projetos, Exato. de experimentos, né? E a gente vai estar sempre à disposição aqui para divulgar esse tipo de assunto, professora. Muito obrigada. E assim nós encerramos nessa série de entrevistas que tratou aí de preservação de meio ambiente, recursos hídricos e, por que não, construção sustentável. Exatamente. São 12 horas e 46 minutos, no intervalo, e já voltamos. Mais notícias. Dentro de instante, na rede MS de rádio. Noticidade volta já. Good morning. Rede MS de rádio.